À beira de um precipício escarpado, 4 jovens em ternos elegantes riem cruelmente. Um deles empurra um pequeno potro branco para a beirada. O animal, visivelmente cego, treme de medo, suas patas tateando o ar. Vamos lá, pessoal. Meu pai ama mais este animal estúpido do que a mim, grita o jovem herdeiro, seu rosto contorcido em prazer cruel. Vejam o que acontece quando seu precioso campeão perde o equilíbrio. O potro relincha desesperadamente, sentindo o abismo à sua frente. De repente, uma voz infantil corta o ar. Ei, vocês não podem fazer isso. Os rapazes se viram sobressaltados, mas é tarde demais. O potro já havia caído. Eles fogem rindo, deixando para trás apenas o eco de seus passos na montanha. Mas algo surpreendente acontece em seguida. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O vento uivava entre os penhascos escarpados da Serra da Esperança, carregando consigo o cheiro salgado do mar que se debatia furiosamente contra as rochas centenas de metros abaixo. Maria Clara, uma menina de 9 anos com tranças douradas e olhos da cor do mel silvestre, estava colhendo ervas medicinais para sua avó, Dona Teodora, quando ouviu as risadas. Não eram risadas alegres como as das crianças brincando na vila. Havia algo cruel nelas que fez seu coração apertar. Seguindo o som, ela se aproximou cautelosamente do precipício principal, aquele que os moradores locais chamavam de Boca do Dragão, por causa de sua forma irregular e das névoas que frequentemente surgiam das ondas quebrando em suas rochas pontiagudas. Foi então que ela os viu. 4 rapazes, usando ternos caros e sapatos que certamente nunca haviam pisado nas trilhas enlameadas da montanha. Mas o que fez seu sangue gelar foi a visão do pequeno potro branco que eles empurravam cada vez mais perto da beirada. O animal, de pelagem sedosa como neve recém-caída, tremia visivelmente. Seus olhos, embora abertos, tinham um aspecto estranho. Não se moviam normalmente, como se não conseguissem focar em nada ao seu redor. O mais alto dos rapazes, que Maria Clara reconheceu como sendo o filho do dono do grande Aras do Vale, segurava as rédeas com força desnecessária. Vamos lá, pessoal, ele disse, sua voz carregada de amargura. Meu pai ama mais este animal estúpido do que a mim. Vejam o que acontece quando seu precioso campeão perde o equilíbrio. O grito cortou o ar como uma flecha, fazendo os rapazes se virarem sobressaltados. No mesmo instante, o potro recuou assustado e suas patas traseiras escorregaram na beira do precipício. Maria Clara viu, como em câmera lenta, o momento em que o animal desapareceu de vista, levando consigo um pedaço de seu coração. Os 4 rapazes ficaram paralisados por um momento, antes de se voltarem para ela com expressões que misturavam surpresa e ameaça. O filho do fazendeiro deu 2 passos em sua direção, mas algo em sua postura, talvez a mesma força que suas ancestrais montanhesas haviam cultivado por gerações, o fez parar. Depois que eles partiram, deixando para trás apenas o eco de suas risadas forçadas, Maria Clara se aproximou da borda do precipício. Suas pernas tremiam, mas anos observando seu avô, que havia sido guia nas montanhas, a haviam ensinado a se movimentar com segurança mesmo nos terrenos mais perigosos. Foi então que algo chamou sua atenção. Um pequeno movimento quase imperceptível, vindo de uma saliência alguns metros abaixo. Seu coração disparou quando percebeu que havia um denso matagal crescendo naquela pequena plataforma natural. E preso nele, ainda se debatendo fracamente, estava o potro branco. O animal estava ferido e claramente aterrorizado, mas vivo. Maria Clara podia ver seu peito subindo e descendo rapidamente, e ocasionalmente um som baixo de medo escapava de sua garganta. A menina sabia que precisava agir rapidamente.
O sol já começava a baixar e as noites na montanha eram impiedosas. Recordando cada lição que seu avô havia lhe ensinado sobre escalada e sobrevivência, ela começou a planejar um caminho até a saliência. Havia pontos de apoio suficientes e o vento, embora forte, não era impossível de suportar. O verdadeiro desafio seria acalmar o animal assustado uma vez que chegasse até ele. Maria Clara fechou os olhos por um momento, sentindo o vento acariciar seu rosto. Desde muito pequena, ela sempre teve um dom especial para entender os animais. Uma conexão que ia além das palavras, algo que sua avó dizia ser um presente dos espíritos da montanha. Agora, mais do que nunca, ela precisaria dessa habilidade. Com determinação renovada, ela começou a descer cuidadosamente pela face da rocha. Cada movimento era calculado, cada apoio testado, antes de confiar seu peso a ele. O som das ondas batendo nas rochas lá embaixo era ensurdecedor, mas ela manteve o foco, aproximando-se gradualmente do potro assustado. Quando finalmente alcançou a saliência, o sol já estava bem mais baixo no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e púrpura. O potro tentou se afastar quando ela se aproximou, mas o espaço limitado o impediu de ir muito longe. Maria Clara podia ver agora diversos cortes e arranhões em sua pelagem branca, e um filete de sangue escorria de um corte acima de seu olho direito. "Está tudo bem", ela sussurrou, mantendo sua voz suave e melodiosa como sua avó lhe ensinara. "Eu não vou machucar você. Prometo." Gradualmente, centímetro por centímetro, ela se aproximou do animal ferido. Quando finalmente conseguiu tocar seu pescoço, sentiu as batidas aceleradas de seu coração sob a pele quente. Foi então que teve certeza. Não importava o que acontecesse, ela não deixaria aquele potro morrer, mesmo que isso significasse enfrentar o filho do homem mais poderoso do vale. A noite caía rapidamente sobre as montanhas, trazendo consigo um frio cortante que fazia os ossos doerem. Maria Clara sabia que precisava tomar uma decisão difícil. O potro, ainda trêmulo e ferido, não tinha condições de subir a encosta rochosa, e ela certamente não conseguiria carregá-lo. As sombras se alongavam ameaçadoramente, e o vento do mar começava a ficar mais forte. Em sua mente ecoavam as palavras de sua avó Teodora sobre as antigas tradições das montanhas. "Nunca abandonamos um ser vivo em perigo nestas alturas. As montanhas nos deram abrigo por gerações e retribuímos, protegendo toda criatura que precise de ajuda." A decisão estava tomada. Ela passaria a noite ali, na estreita saliência rochosa, protegendo o animal. Com movimentos deliberados, Maria Clara tirou seu casaco de lã, presente de aniversário que sua avó havia tecido no inverno anterior. Era grosso e quente, feito com a lã das ovelhas que pastavam nas encostas mais baixas da montanha. Gentilmente, ela o colocou sobre o potro, tomando cuidado especial com os cortes e arranhões. Enquanto se acomodava ao lado do potro, Maria Clara começou a observá-lo mais atentamente. Havia algo estranho em seus olhos. Eles permaneciam abertos, mas não seguiam seus movimentos. Mesmo quando ela passava a mão suavemente em frente ao seu rosto, não havia reação. Uma suspeita começou a se formar em sua mente. O potro estava cego. As horas passaram lentamente. O frio aumentava a cada minuto e Maria Clara se aproximou mais do animal, compartilhando seu calor corporal. Para sua surpresa, o potro não apenas permitiu a proximidade, mas pareceu relaxar um pouco com seu contato. Ela podia sentir seu coração batendo mais calmamente agora, embora ainda tremesse ocasionalmente. Para mantê-los acordados e aquecidos, Maria Clara começou a contar histórias em voz baixa, as mesmas que sua avó costumava contar nas noites de inverno. Falou sobre as antigas famílias das montanhas,
sobre como seus ancestrais haviam aprendido a viver em harmonia com a natureza selvagem, sobre os segredos das ervas medicinais que cresciam nos lugares mais improváveis. Em algum momento durante a noite, o potro encostou seu focinho no ombro dela, um gesto tão gentil e confiante que trouxe lágrimas aos seus olhos. "Você é muito corajoso", ela sussurrou, acariciando seu pescoço. "Muito mais corajoso do que aqueles rapazes lá em cima." As estrelas brilhavam intensamente no céu quando Maria Clara notou algo preso ao pescoço do animal. Uma pequena medalha de identificação. Na escuridão, era impossível ler a inscrição, mas sua presença confirmava que o potro pertencia ao Aras do Vale. O mesmo Aras cujo filho havia tentado machucá-lo. O pensamento a fez estremecer, e não era por causa do frio. Como poderia alguém ser tão cruel com uma criatura tão gentil? As palavras do rapaz ecoavam em sua mente. "Meu pai ama mais este animal estúpido do que a mim." Havia tanta amargura naquela voz, tanta raiva mal contida. A madrugada avançou vagarosamente, marcada pelo som rítmico das ondas batendo nas rochas abaixo e pelo ocasional pio de uma coruja das montanhas. Maria Clara alternava entre momentos de sonolência e períodos de alerta intenso, sempre consciente de sua responsabilidade em manter o potro seguro e aquecido. Nas primeiras horas da manhã, quando o céu começava a clarear no horizonte, ela ouviu um som que fez seu coração saltar. Uma voz familiar chamando seu nome. "Maria Clara! Maria Clara!" Era sua avó, Dona Teodora. Sua voz carregada de preocupação, ecoando entre as rochas. Em poucos minutos, o rosto enrugado, mas determinado de Dona Teodora apareceu na borda do precipício. Seus olhos se arregalaram ao ver a neta e o potro ferido na estreita saliência, mas sua voz permaneceu calma e firme. "Não se mexa, minha pequena. Vou buscar ajuda." O sol nascia no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e dourado, quando Dona Teodora retornou. Com ela vieram 3 homens fortes da vila, carregando cordas e uma espécie de cesta grande e resistente, feita de vime entrelaçado, o tipo usado tradicionalmente para resgates nas montanhas. Maria Clara sentiu uma onda de gratidão e amor por sua comunidade. Nas montanhas, ninguém ficava sozinho por muito tempo. Era uma das primeiras lições que sua avó lhe havia ensinado. Agora, olhando para os rostos determinados acima dela, ela entendia completamente o significado daquelas palavras. O resgate foi um processo lento e cuidadoso. Os homens da vila, acostumados com as traições da montanha, trabalhavam com uma precisão que vinha de gerações de experiência. A cesta de vime, reforçada com cordas antigas mas resistentes, foi baixada gentilmente até a saliência onde Maria Clara e o potro haviam passado a noite. "Primeiro você, pequena", disse seu José, o mais velho dos resgatistas, sua voz rouca carregando a autoridade de quem conhecia cada pedra daquelas encostas. Mas Maria Clara balançou a cabeça firmemente. Dona Teodora, que observava tudo da borda do precipício, sentiu seu coração se apertar de orgulho e preocupação. Sua neta tinha herdado não apenas a teimosia das mulheres da família, mas também aquela compaixão profunda que não podia ser ensinada. Apenas nascia naturalmente em algumas almas especiais. Com muito cuidado e paciência, Maria Clara conseguiu guiar o potro para dentro da cesta. O animal, embora ainda tremendo, parecia confiar nela completamente agora. Quando a cesta começou a subir, ele permaneceu surpreendentemente calmo, como se soubesse que estava sendo salvo. Uma vez em terreno seguro, Dona Teodora envolveu a neta em um abraço apertado, suas mãos calejadas, tremendo levemente. "Nunca mais faça isso comigo, criança", ela sussurrou. Mas não havia verdadeira repreensão em sua voz.
apenas alívio e um orgulho mal disfarçado. O potro foi levado para a pequena cabana onde Maria Clara vivia com a avó. Era uma construção simples, mas acolhedora, com paredes de pedra cobertas por trepadeiras floridas e um telhado de telhas antigas que havia protegido várias gerações da família. No pequeno quintal, ervas medicinais de todos os tipos cresciam em canteiros bem cuidados, o legado e sustento de Dona Teodora. Enquanto sua avó preparava uma infusão de ervas para limpar os ferimentos do animal, Maria Clara observava seus olhos com crescente preocupação. Mesmo agora, em plena luz do dia, eles não focavam em nada específico. Sua suspeita da noite anterior se confirmava. O potro realmente não conseguia enxergar. Dona Teodora se aproximou com sua mistura de ervas e examinou os olhos do animal com atenção. Depois de alguns momentos de observação silenciosa, ela franziu a testa. "Isso não é natural", murmurou. "Precisamos de ajuda especializada." Na vila havia um veterinário, Dr. Pedro, que atendia principalmente os animais das fazendas da região. Era um homem discreto e respeitado, conhecido tanto por sua competência quanto por sua compaixão. Dona Teodora o conhecia bem. Ele frequentemente receitava seus remédios naturais como complemento aos tratamentos convencionais. Quando o Dr. Pedro chegou, no final daquela tarde, trouxe consigo não apenas seu equipamento médico, mas também uma expressão de grave preocupação ao examinar o potro. "Isto é muito peculiar", ele comentou após uma análise detalhada. "Os olhos dele não apresentam danos físicos, mas há sinais de uma reação química. Vocês notaram algum cheiro estranho nele?" Maria Clara pensou por um momento. "Sim, quando me aproximei dele na saliência, senti um cheiro forte, como aquele dos campos depois que passam veneno nas plantações." "Com o tratamento adequado e tempo, sim. Geralmente leva algumas semanas, mas a visão costuma retornar gradualmente." Ele fez uma pausa significativa antes de continuar. "O que me preocupa é como um potro deste Haraz entrou em contato com esse tipo de produto. Eles são extremamente cuidadosos com seus animais." Foi então que Maria Clara notou algo que havia esquecido completamente: a medalha de identificação no pescoço do potro. Com dedos trêmulos, ela a examinou pela primeira vez. A inscrição era clara: Estrela do Vale, Haraz Monteiro, campeão em treinamento. Dona Teodora empalideceu ao ler o nome. O Haraz Monteiro pertencia ao empresário mais influente e poderoso do estado, conhecido tanto por seu amor aos cavalos quanto por sua personalidade inflexível. E seu filho. Maria Clara sentiu um arrepio ao lembrar da crueldade em seus olhos quando empurrava o potro para a beira do precipício. Dona Teodora olhou longamente para a neta, depois para o potro, que agora descansava pacificamente no pequeno estábulo improvisado que haviam preparado. Em seus muitos anos nas montanhas, ela havia aprendido que às vezes o caminho mais difícil era também o mais correto. Enquanto Maria Clara e sua avó cuidavam do potro em sua cabana nas montanhas, o vale abaixo fervilhava com notícias sobre o desaparecimento do valioso animal. No imponente Haraz Monteiro, uma história muito diferente estava sendo contada. Ricardo Monteiro Filho, com seu terno impecável e cabelos perfeitamente penteados, estava sentado na biblioteca da mansão, enfrentando o olhar penetrante de seu pai. "Foi durante o passeio matinal, pai", ele explicava, sua voz estudadamente angustiada. O potro se assustou com um barulho repentino e disparou em direção às montanhas. "Fizemos de tudo para alcançá-lo, mas..." Antônio Monteiro, um homem de 60 anos, que havia construído seu império equestre com trabalho duro e determinação férrea, observava o filho com uma expressão indecifrável. Havia algo na história que não se encaixava perfeitamente.
Mas a preocupação com seu precioso potro campeão sobrepujava qualquer outra consideração no momento. Estrela do Vale não é um animal qualquer, ele disse finalmente, sua voz carregada de emoção contida. Ele representa o futuro de toda a nossa criação. Tem o melhor sangue, o melhor temperamento. Precisamos encontrá-lo a qualquer custo. Na cabana da montanha, Maria Clara e Dona Teodora continuavam seus cuidados dedicados com o animal. O Dr. Pedro visitava discretamente a cada 2 dias, trazendo medicamentos e monitorando a recuperação da visão do potro. Para sua satisfação, pequenos sinais de progresso começavam a aparecer. "Vejam!" Maria Clara exclamou numa manhã, enquanto guiava gentilmente o potro pelo pequeno quintal. Quando movimento algo colorido perto dele, suas orelhas se movem na direção certa antes mesmo do som chegar. Mas nem todas as notícias eram animadoras. Numa tarde, enquanto colhia ervas no mercado da vila, Dona Teodora ouviu conversas preocupantes. Os amigos de Ricardo Monteiro Filho estavam fazendo perguntas sobre uma menina que vive nas montanhas. O tom das perguntas não era amigável. Quando voltou para casa, encontrou Maria Clara sentada ao lado do potro no pequeno estábulo, cantando suavemente enquanto escovava sua crina branca. A cena era tão pacífica que partiu seu coração ter que perturbá-la com preocupações. A menina continuou escovando o potro por um momento antes de responder. "Vovó, não podemos simplesmente devolver ele agora. E se eles machucarem ele de novo? E se..." Era um dos rapazes que estavam com Ricardo naquele dia fatídico no precipício, mas havia algo diferente em sua postura agora. Ele parecia nervoso, quase assustado, olhando constantemente por sobre o ombro enquanto se aproximava. O rapaz engoliu em seco antes de continuar. "Eu sei que ele está aqui. Vi vocês resgatando ele naquela manhã. Eu não consegui dormir direito desde aquele dia." "Ricardo está planejando algo." Ele continuou mais baixo agora. "Ele está furioso porque o pai dele está mais preocupado com o desaparecimento do potro do que com qualquer outra coisa. Vocês precisam ter cuidado." Porque ele hesitou, procurando as palavras certas. "Porque há coisas que, uma vez feitas, não podem ser desfeitas. E eu não quero carregar esse peso pelo resto da minha vida." "Entre", Dona Teodora disse finalmente, abrindo a porta do estábulo. "Acho que alguém aqui quer te conhecer melhor." O potro reagiu à sua presença de forma surpreendente. Em vez do medo que Miguel esperava despertar, o animal apenas virou a cabeça em sua direção, as orelhas atentas, mas relaxadas. Maria Clara permaneceu ao lado do animal, uma mão gentilmente pousada em seu pescoço. "A visão dele está voltando aos poucos", Maria Clara explicou, sem conseguir esconder completamente o orgulho em sua voz. "O Dr. Pedro diz que é um bom sinal, mas..." Ela hesitou, olhando para o rapaz com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Por que Ricardo fez isso com ele? Miguel sentou-se em um fardo de feno próximo, passando as mãos pelo rosto em um gesto de cansaço. "É uma história complicada. Ricardo sempre teve uma relação difícil com o pai dele. O Sr. Monteiro é... ele é um homem obsessivo quando se trata dos cavalos. Passa mais tempo nos estábulos do que na mansão." Dona Teodora, que observava tudo da porta do estábulo, assentiu levemente. Ela conhecia bem esse tipo de história. Nas montanhas, os dramas familiares dos poderosos do vale eram frequentemente tema de conversas sussurradas. "Na semana anterior ao incidente", Miguel continuou, "houve uma discussão feia entre eles. Ricardo havia organizado uma festa na mansão, aproveitando que o pai estava viajando. As coisas saíram do controle e..." Ele fez uma pausa claramente desconfortável. "Alguns cavalos se assustaram com o barulho e se machucaram tentando fugir dos estábulos." Maria Clara abraçou o pescoço do potro instintivamente, como se quisesse protegê-lo de memórias ruins.
O animal respondeu encostando o focinho em seu ombro, um gesto que já havia se tornado familiar entre eles. E então ele decidiu se vingar machucando o potro, Dona Teodora completou, sua voz carregando uma mistura de compreensão e desaprovação. Um silêncio pesado caiu sobre o pequeno estábulo, quebrado apenas pelos sons suaves do potro movendo-se em sua baia. Foi Maria Clara quem finalmente falou, sua voz surpreendentemente madura para seus 9 anos. Miguel olhou para a menina com uma expressão de surpresa e gratidão. Ricardo está ficando mais instável a cada dia. O desaparecimento do potro está dominando todas as atenções do pai, e isso o está deixando louco de raiva. Ele tem certeza que alguém sabe algo, e não vai desistir até descobrir. Por enquanto, continuem escondidos. Eu posso tentar descobrir mais sobre os planos de Ricardo e avisar vocês, mas... Ele hesitou novamente. Vocês precisam saber que ele tem recursos e conexões. Se descobrir onde o potro está... O potro, como se sentindo a tensão no ar, moveu-se inquieto em sua baia. Maria Clara imediatamente começou a cantarolar uma antiga canção de ninar da montanha, e o animal relaxou visivelmente ao som de sua voz. Aqui ele encontrou amor verdadeiro, Dona Teodora completou suavemente. Às vezes é tudo que um coração ferido precisa para se curar. Dona Teodora o observou descer o caminho da montanha, seu coração dividido entre preocupação e esperança. Ao seu lado, Maria Clara segurava sua mão com força, ambas sabendo que os dias seguintes trariam desafios ainda maiores. Os dias seguintes trouxeram uma rotina tanto reconfortante quanto tensa para a pequena cabana nas montanhas. Todas as manhãs, Maria Clara guiava o potro pelo quintal, observando com alegria seus progressos. A cada dia, ele demonstrava maior sensibilidade à luz e ao movimento, embora sua visão ainda permanecesse embaçada. Dona Teodora havia desenvolvido uma mistura especial de ervas para os olhos do animal, combinando conhecimentos ancestrais com as orientações do Dr. Pedro. O veterinário, impressionado com a recuperação do potro, visitava-os sempre que possível, tomando cuidado para não despertar suspeitas na vila. É extraordinário, ele comentou durante uma de suas visitas, observando como o potro seguia os movimentos de Maria Clara pelo quintal. A recuperação está acontecendo mais rápido do que o esperado. O amor e os cuidados que ele recebe aqui são tão importantes quanto qualquer medicamento. Mas nem todas as notícias eram animadoras. Miguel, cumprindo sua promessa, mantinha-as informadas sobre os acontecimentos no vale. Ricardo estava intensificando suas buscas, e seus outros 2 amigos, ainda leais a ele, começavam a fazer perguntas cada vez mais específicas na vila. Numa tarde particularmente tensa, Miguel chegou à cabana mais cedo que o habitual, seu rosto pálido de preocupação. Ricardo descobriu sobre o resgate, ele disse sem rodeios. Alguém na vila mencionou ter visto homens carregando cordas e uma cesta de resgate naquela manhã. Miguel balançou a cabeça. Ainda não, mas está oferecendo dinheiro por informações. Muito dinheiro. Ele fez uma pausa significativa antes de continuar. E há mais. Ele contratou um advogado para investigar a documentação desta terra. Dona Teodora empalideceu ligeiramente. A cabana onde viviam havia pertencido à sua família por gerações, mas como era comum nas antigas propriedades das montanhas, a documentação era precária. Sua família sempre vivera ali, cultivando ervas medicinais e ajudando os necessitados, sem que ninguém questionasse seu direito à terra. Ricardo sabe que não pode provar que a terra é dele, Miguel explicou gentilmente, mas pode criar problemas legais suficientes para tornar a vida de vocês muito difícil. Dona Teodora se aproximou, envolvendo a neta em um abraço protetor. O poder deles é só aparente, minha pequena.
A verdadeira força está aqui. Ela tocou o coração da menina. E aqui, apontou para as montanhas ao redor. Esta terra nos conhece. Estas pedras guardam as histórias de nossa família. Nenhum papel pode mudar isso. Miguel observava a cena com uma mistura de admiração e tristeza. No vale, onde crescera entre luxo e privilégios, nunca havia testemunhado uma conexão tão profunda com a terra e seus valores. E os homens que nos ajudaram? Maria Clara perguntou, preocupada com aqueles que haviam arriscado suas vidas para salvar o potro. Naquela noite, depois que Miguel partiu, avó e neta sentaram-se na varanda da cabana, observando as estrelas que começavam a pontilhar o céu escuro. O potro descansava em seu pequeno estábulo, seus suaves sons de respiração misturando-se com os ruídos noturnos da montanha. Dona Teodora ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos nas luzes distantes do vale. Quando finalmente falou, sua voz carregava a mesma força que havia sustentado gerações de sua família através de incontáveis adversidades. Maria Clara apertou a mão de sua avó, encontrando conforto em suas palavras. Mas enquanto as sombras da noite se aprofundavam ao redor da pequena cabana, ela não podia deixar de se preocupar com o que o amanhã traria. A manhã seguinte, amanheceu com uma neblina densa cobrindo as montanhas, como se a própria natureza quisesse proteger seus segredos. Maria Clara acordou cedo, inquieta com os eventos que se aproximavam. Ao alimentar o potro, notou algo diferente em seus olhos. Havia um brilho mais intenso, uma nova clareza que a fez conter a respiração por um momento. Dona Teodora aproximou-se rapidamente do estábulo, onde o potro agora seguia os movimentos de Maria Clara com uma precisão que não demonstrava antes. A avó pegou uma maçã vermelha de seu avental e a moveu lentamente diante dos olhos do animal. Para a surpresa e alegria de ambas, o potro acompanhou o movimento com notável acuidade. O momento de celebração, no entanto, foi interrompido pela chegada apressada de Miguel. Seu rosto estava tenso e ele mal esperou chegar à porta do estábulo para dar as notícias. Dona Teodora endireitou os ombros, uma determinação antiga brilhando em seus olhos. Maria Clara, fique aqui com o potro. Eu vou até a vila. A descida até a vila nunca pareceu tão longa para Dona Teodora. Cada passo era calculado, cada pensamento focado no que precisaria ser feito. Quando chegou à praça central, encontrou uma pequena multidão reunida em torno de Ricardo Monteiro Filho e seus acompanhantes. Foi então que algo inesperado aconteceu. Seu José, o mais velho dos homens que haviam ajudado no resgate, deu um passo à frente. Seu rosto envelhecido pelo sol e pelo tempo mostrava uma dignidade que fez até mesmo Ricardo hesitar. Um murmúrio de aprovação correu pela multidão. Ricardo, seu rosto vermelho de raiva, virou-se para encarar o velho montanhês. Você sabe de alguma coisa, não é? Está protegendo alguém. Ricardo Monteiro, ela chamou, sua voz clara e forte. Você procura no lugar errado. Não é com dinheiro que se compra a verdade nestas montanhas. Não tão interessante quanto um potro campeão desaparecer misteriosamente, Dona Teodora respondeu calmamente. Ou quanto o fato de ele ter sido visto pela última vez na companhia de certos jovens da cidade. A tensão no ar era palpável. Os homens que Ricardo havia trazido deram um passo à frente, mas pararam quando perceberam que os moradores da vila se moviam para formar um círculo protetor ao redor de Dona Teodora. Vovó, ela gritou, ele voltou a enxergar. O potro, ele pode ver completamente agora. Mas antes que alguém pudesse responder, um novo som encheu o ar, o inconfundível trotar de cascos se aproximando. Para espanto de todos, Miguel surgiu na praça montando o potro branco, que se movia com graça e segurança, seus olhos agora claros e alertas. O potro, ao ouvir a voz da menina, virou a cabeça em sua direção e relinchou suavemente.
O movimento era preciso, deliberado. Não havia mais nenhum sinal da cegueira que o afligira. Miguel desmontou com cuidado, mantendo as rédeas firmes em suas mãos. Como que respondendo a uma deixa, o Dr. Pedro emergiu da multidão, carregando uma pasta com documentos. Tenho aqui os registros completos da recuperação do potro, ele anunciou em voz alta, incluindo a análise química que comprova a presença do inseticida agrícola em seus olhos, o mesmo tipo usado exclusivamente no Raras Monteiro. Não precisamos provar, Miguel respondeu, sua voz firme. Vou contar tudo ao seu pai, sobre o inseticida, sobre o precipício, sobre tudo. Como ele pode estar tão calmo perto dela? Alguém na multidão perguntou. No Raras, ele sempre foi conhecido por ser arredio. Um murmúrio de admiração percorreu a multidão. As pessoas olhavam com novos olhos para a pequena menina da montanha que havia demonstrado tanta coragem e compaixão. Ricardo, vendo-se cada vez mais encurralado, fez uma última tentativa desesperada. Vocês não podem provar que eu tive algo a ver com isso. E mesmo que pudessem, quem vai acreditar na palavra de uma garotinha da montanha contra a minha? Pai, Ricardo exclamou, toda a cor abandonando seu rosto. O que está fazendo aqui? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos observavam o poderoso empresário enquanto ele se aproximava de Maria Clara e sua avó. Para surpresa geral, ele se ajoelhou para ficar na altura da menina. Antônio Monteiro permaneceu em silêncio por alguns momentos, observando a interação entre o potro e Maria Clara. O animal, completamente à vontade com a menina, ocasionalmente roçava o focinho em seu ombro num gesto de carinho que parecia quase humano em sua delicadeza. É porque ela tem um dom, Dona Teodora explicou suavemente. Um dom que vem do coração, não de técnicas ou treinamentos. Chega! Antônio trovejou, virando-se para encarar o filho. Miguel me contou tudo sobre o inseticida, sobre o precipício, sobre sua vingança infantil, porque eu o castiguei pela festa irresponsável. Mas, pai, Ricardo tentou argumentar, sua voz agora quase suplicante, você sempre amou mais esses animais estúpidos do que... Sabe, ela disse, dirigindo-se a Ricardo com uma sabedoria além de seus anos. Quando o potro estava cego e assustado, ele também ficava com raiva às vezes. Batia os cascos, tentava fugir. Mas não era porque ele era mau, era porque estava com medo e sofrendo. Ricardo, ele disse suavemente, talvez eu tenha falhado em mostrar que meu amor pelos cavalos nunca foi maior que meu amor por você. Apenas diferente, mais fácil de expressar, talvez. O senhor passava mais tempo nos estábulos do que comigo, ele murmurou, soando subitamente muito jovem. Sempre foi assim. Esta menina e sua avó não apenas salvaram Estrela do Vale, ele continuou, mas nos mostraram algo que havíamos esquecido no Raras, que os cavalos não são apenas investimentos ou troféus, mas seres capazes de dar e receber amor verdadeiro. O Dr. Pedro escolheu este momento para se manifestar, apresentando seus registros médicos. A recuperação do potro foi extraordinária, ele explicou. A combinação dos conhecimentos tradicionais de Dona Teodora com o tratamento veterinário criou um protocolo que poderia ajudar muitos outros animais no futuro. Antônio Monteiro examinou os documentos com interesse profissional, mas seu olhar continuava voltando para a cena à sua frente. Uma menina da montanha e um potro de raça pura, unidos por um vínculo que transcendia todas as barreiras sociais e econômicas. Foi então que Maria Clara notou algo extraordinário. O potro, que até aquele momento havia permanecido próximo a ela, deu alguns passos hesitantes em direção a Ricardo. Não havia medo em seus movimentos agora, apenas uma curiosidade cautelosa, como se ele também sentisse que algo importante estava mudando. Ricardo ficou paralisado,
observando o animal que ele havia tentado ferir tão cruelmente se aproximar voluntariamente. Quando o potro estava a apenas alguns passos de distância, ele ergueu os olhos para Maria Clara, como se pedisse permissão. As palavras da menina pareceram tocar algo profundo, não apenas em Ricardo, mas em todos os presentes. Naquele momento, na pequena praça da Vila Montanhesa, uma verdade antiga e simples se revelava. O caminho para a cura, seja de um potro cego ou de um coração ferido, começava com um ato de compaixão. O resto daquela tarde foi como um sonho na pequena Vila Montanhesa. A tensão que pairava no ar aos poucos se transformou em algo diferente. Uma sensação de que algo importante estava nascendo ali, entre aquelas antigas pedras e corações transformados. Antônio Monteiro, após longas conversas com Dona Teodora e o Dr. Pedro, tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Não podemos simplesmente levar o potro de volta ao Raras como se nada tivesse acontecido, ele declarou. O vínculo que ele desenvolveu aqui, especialmente com Maria Clara, é algo precioso demais para ser quebrado. Uma parceria, Antônio respondeu, um brilho diferente em seus olhos. Dona Teodora, sua família tem conhecimentos que foram passados por gerações. Conhecimentos que, combinados com nossa estrutura e recursos, poderiam beneficiar não apenas os cavalos, mas toda a região. Proponho transformar parte de suas terras em um centro de recuperação para animais, ele explicou, seu entusiasmo crescendo a cada palavra. Um lugar onde a medicina tradicional das montanhas possa trabalhar lado a lado com os tratamentos modernos. O Dr. Pedro poderia supervisionar a parte veterinária, enquanto vocês manteriam vivos os conhecimentos ancestrais. Maria Clara, que estava acariciando distraidamente a crina do potro, ergueu os olhos com súbito interesse. Quer dizer que poderíamos ajudar outros animais machucados? O potro, como se entendesse que estava sendo discutido seu futuro, ergueu a cabeça e relinchou suavemente. Maria Clara riu, abraçando seu pescoço. Acho que ele aprova a ideia. Antônio assentiu com aprovação, mas foi Ricardo quem surpreendeu a todos com sua próxima fala. Eu também quero ajudar, ele disse, sua voz baixa, mas firme. Não para me redimir. Sei que o que fiz foi imperdoável, mas talvez eu possa aprender a ser uma pessoa melhor. Um silêncio significativo seguiu suas palavras. Foi Dona Teodora quem finalmente respondeu, sua voz carregando a sabedoria das montanhas. Nas alturas onde vivemos, meu jovem, aprendemos que não existem pessoas imperdoáveis, apenas corações que ainda precisam encontrar seu caminho de volta para a luz. O resto da tarde foi dedicado a planejar os primeiros passos do projeto. Antônio Monteiro, revelando um lado que poucos conheciam, mostrou-se profundamente interessado nos conhecimentos tradicionais de Dona Teodora sobre ervas medicinais e técnicas naturais de cura. Minha avó tinha um caderno, ela revelou, seus olhos brilhando com memórias antigas. Nele registrou todos os conhecimentos que recebeu de sua própria avó, e assim por gerações. Receitas, tratamentos, o momento certo de colher cada erva. Agora posso passá-lo não apenas para Maria Clara, mas para todos que quiserem aprender. Maria Clara observava as discussões com uma mistura de alegria e admiração. O potro permanecia ao seu lado, ocasionalmente cutucando-a com o focinho quando queria atenção. Seus olhos, agora completamente curados, brilhavam com uma inteligência e afeto que tocavam a todos que os viam. Como que respondendo, o potro encostou seu focinho suavemente em sua bochecha, um gesto que havia se tornado sua marca registrada de afeto. Ricardo, que observava a cena de longe, sentiu algo estranho em seu peito, uma mistura de arrependimento e esperança que nunca havia experimentado antes.
O sol começava a se pôr sobre as montanhas, pintando o céu com tons de rosa e ouro. Na pequena praça da vila, os últimos detalhes do acordo estavam sendo acertados. Uma nova história estava começando. Uma história de cura, reconciliação e a descoberta de que os milagres mais verdadeiros acontecem quando corações se abrem para a mudança. As semanas seguintes trouxeram mudanças surpreendentes para a pequena comunidade montanhesa. O que começou como um projeto modesto rapidamente floresceu em algo muito maior. A notícia sobre o potro que recuperou a visão graças à combinação de medicina tradicional e moderna se espalhou pela região, atraindo a atenção de veterinários, criadores e amantes de animais de todos os lugares. Dona Teodora, com a ajuda do Dr. Pedro, começou a organizar seus conhecimentos de forma mais sistemática. Seu antigo caderno de família, com suas páginas amareladas e anotações cuidadosas, tornou-se o fundamento de um manual mais abrangente sobre tratamentos naturais para animais. Cada planta tem sua hora certa, ela explicava pacientemente para um grupo de estudantes de veterinária que havia viajado especialmente para aprender com ela. Não é apenas sobre conhecer as propriedades medicinais, mas entender os ciclos da natureza, as fases da lua, o momento exato da colheita. Maria Clara, sempre acompanhada pelo fiel Estrela do Vale, absorvia cada palavra de sua avó com fascínio renovado. O potro, agora completamente recuperado, havia se tornado uma espécie de mascote do projeto, encantando visitantes com sua docilidade e a óbvia afeição que demonstrava pela menina. Ricardo e Miguel, cumprindo suas promessas, tornaram-se presenças constantes na montanha. O filho do fazendeiro, em particular, surpreendeu a todos com sua dedicação em aprender. A arrogância anterior deu lugar a uma humildade genuína, especialmente quando trabalhava com os animais feridos que começavam a chegar ao centro de recuperação. É diferente quando você realmente presta atenção neles, ele comentou um dia enquanto ajudava a tratar um cavalo machucado. Cada animal tem sua própria personalidade, seus medos, suas preferências. Antes eu nunca tinha percebido isso. Antônio Monteiro, por sua vez, havia se tornado um defensor apaixonado do projeto. Ele não apenas forneceu recursos para a construção de instalações adequadas, mas também usou sua influência para garantir que os conhecimentos tradicionais da montanha fossem respeitados e preservados. O que temos aqui é único, ele declarava em reuniões com outros empresários e autoridades. É a prova viva de que o progresso não precisa significar o abandono da sabedoria antiga. Pelo contrário, é na união dos dois que encontramos as soluções mais poderosas. Uma tarde, enquanto Maria Clara guiava a Estrela do Vale em um passeio pelos novos caminhos abertos na propriedade, ela encontrou Ricardo sentado sozinho, observando o pôr do sol. O rapaz tinha lágrimas nos olhos, algo que ela nunca imaginara ver. Ricardo enxugou rapidamente os olhos, mas não tentou esconder sua emoção. Sabe, Maria Clara, eu passei tanto tempo com raiva do meu pai, raiva dos cavalos que pareciam receber mais atenção que eu, raiva de mim mesmo. Mas aqui eu finalmente entendo o que estava faltando. Amor verdadeiro, ele respondeu simplesmente. Não o tipo de amor que exige ou compete, mas aquele que apenas cuida. Como você fez com Estrela do Vale, mesmo sem saber quem ele era ou se conseguiria salvá-lo. Naquele momento, Dona Teodora apareceu no caminho, carregando sua cesta de ervas. Ao ver a cena, sua neta, o rapaz arrependido e o potro que havia unido seus destinos, ela sentiu uma profunda gratidão pelas antigas forças da montanha que haviam guiado todos até ali. Ricardo imediatamente se levantou, seu rosto iluminado por um novo propósito.
Vamos estudar o caso juntos? Tenho algumas ideias sobre como adaptar o tratamento que usamos com Estrela do Vale. A montanha tem esse poder, Dona Teodora costumava dizer. Ela não apenas cura os corpos, mas também as almas. Basta estar disposto a ouvir suas lições. A chegada do cavalo cego de nascença marcou um novo capítulo na história do Centro de Recuperação. Era um belo animal andaluz, com pelagem negra como a noite e uma expressão gentil, apesar de sua deficiência. Seus proprietários, um casal de fazendeiros de uma região distante, haviam ouvido falar do milagre do potro branco que recuperara a visão nas montanhas. Sabemos que nosso caso é diferente, explicou a senhora, acariciando o pescoço do cavalo. Luna nasceu assim. Não esperamos milagres, mas gostaríamos de aprender como podemos ajudá-la a ter uma vida melhor. Sim, respondeu o fazendeiro. Luna desenvolveu outros sentidos de forma extraordinária, mas às vezes ela se frustra, especialmente quando encontra obstáculos novos. Dona Teodora, que acabara de chegar com algumas ervas calmantes para Luna, sorriu com aprovação. As plantas nos ensinam que cada ser tem seu próprio caminho de cura. Às vezes, não é sobre consertar o que parece quebrado, mas sobre fortalecer o que já funciona bem. O Dr. Pedro, que também estava presente, começou a fazer anotações entusiasmadas. Poderíamos combinar técnicas de orientação modernas com os conhecimentos tradicionais sobre como os animais percebem o ambiente. Maria Clara, você notou como Estrela do Vale desenvolveu uma sensibilidade especial durante o período em que estava cego? Os dias seguintes foram de intensa atividade no centro. Ricardo e Miguel trabalharam incansavelmente para adaptar algumas áreas do terreno, criando caminhos seguros com diferentes texturas e sinais sonoros para auxiliar na orientação de Luna. Maria Clara, com sua conexão especial com os animais, ajudava a identificar os sinais sutis de conforto ou desconforto do animal. Estrela do Vale, surpreendentemente, tornou-se uma espécie de guia para Luna. O potro, que havia experimentado a cegueira temporária, parecia entender instintivamente como ajudar a nova amiga. Frequentemente era visto caminhando ao lado dela, oferecendo apoio silencioso quando ela hesitava diante de novos desafios. É extraordinário, comentou Antônio Monteiro, que visitava o centro regularmente para acompanhar o progresso. Cada animal que chega aqui não apenas recebe ajuda, mas também nos ensina algo novo. Uma manhã, enquanto todos trabalhavam com Luna no novo circuito de treinamento, algo inesperado aconteceu. A égua, que normalmente era cautelosa ao explorar novos espaços, começou a se movimentar com mais confiança. Seus ouvidos se moviam constantemente, captando os diferentes sons que haviam sido estrategicamente posicionados para guiá-la. De fato, Luna havia aprendido a associar diferentes sons com diferentes áreas do circuito. O tinido suave dos sinos de vento indicava os pontos de curva, enquanto o som da água corrente marcava os bebedouros. Era uma dança graciosa de sentidos que não dependia da visão. Ricardo, observando a cena, sentiu seus olhos se encherem de lágrimas novamente, mas desta vez eram lágrimas de alegria e realização. É incrível como tudo se conecta, ele murmurou. O que aconteceu com Estrela do Vale, por mais terrível que tenha sido, nos levou a desenvolver algo que pode ajudar tantos outros animais. Dona Teodora, que estava próxima, colocou uma mão gentil em seu ombro. É assim que a vida funciona nas montanhas, meu jovem. Cada dor pode se transformar em sabedoria, cada erro em aprendizado. O importante é manter o coração aberto para as lições. O casal de fazendeiros observava maravilhado o progresso de Luna. Em apenas alguns dias, sua égua havia desenvolvido uma nova confiança e independência.
Nunca imaginamos que existisse um lugar assim, comentou a senhora emocionada. Um lugar onde a deficiência não é vista como um problema a ser consertado, mas como uma oportunidade de descobrir novos caminhos. Maria Clara, sentada no cercado ao lado de Estrela do Vale, refletia sobre como uma única decisão, a decisão de ajudar um animal ferido, havia desencadeado uma série de eventos que transformaram não apenas vidas individuais, mas toda uma comunidade. O potro, como se lendo seus pensamentos, encostou suavemente o focinho em seu rosto, seu gesto característico de afeto que agora carregava ainda mais significado. O sucesso do tratamento de Luna espalhou-se rapidamente, atraindo ainda mais atenção para o centro de recuperação. Em poucos meses, o pequeno projeto inicial havia se transformado em uma referência regional no tratamento e cuidado de animais com necessidades especiais. A combinação única de conhecimentos tradicionais e modernos criava resultados que surpreendiam até mesmo os veterinários mais experientes. Antônio Monteiro, vendo o impacto positivo que o centro estava tendo, decidiu organizar um evento especial para celebrar o primeiro aniversário do projeto. Precisamos compartilhar essa história com o mundo, ele disse durante uma reunião de planejamento. Não apenas o sucesso dos tratamentos, mas a lição de humanidade que aprendemos aqui. A notícia da celebração agitou toda a comunidade montanhesa. Os moradores da vila, que inicialmente haviam sido apenas espectadores distantes, agora se envolviam ativamente no projeto. Muitos haviam começado a trazer seus próprios animais para tratamento ou a oferecer ajuda voluntária nos cuidados diários. É incrível como tudo mudou, comentou seu José, o velho montanhês que havia ajudado no resgate de Estrela do Vale. Antigamente, quando um animal adoecia ou se machucava gravemente, muitas vezes não havia esperança. Agora, temos um lugar que combina o melhor dos dois mundos, a sabedoria antiga das montanhas e a ciência moderna. Maria Clara, agora com 10 anos, havia se tornado uma espécie de embaixadora natural do centro. Sua conexão especial com os animais e sua capacidade de entender suas necessidades continuavam a surpreender a todos. Ela trabalhava lado a lado com Ricardo e Miguel, que haviam se tornado instrutores dedicados no programa de reabilitação animal. Na manhã da celebração, o centro estava irreconhecível. Faixas coloridas decoravam os novos estábulos, construídos especialmente para acomodar animais em diferentes estágios de recuperação. No pasto principal, Estrela do Vale e Luna pastavam tranquilamente lado a lado, uma imagem que simbolizava perfeitamente a missão do centro. Ricardo, que estava ajudando nos preparativos finais, parou ao ouvir essas palavras. Às vezes penso nisso, ele admitiu. Como eu estava perdido na minha própria escuridão, assim como Estrela do Vale estava cego. E como ambos encontramos a luz através do amor e da paciência de outras pessoas. O evento atraiu visitantes de toda a região. Veterinários, criadores, ambientalistas e simples amantes de animais se reuniram para conhecer o trabalho revolucionário que estava sendo desenvolvido nas montanhas. Entre as apresentações técnicas e demonstrações práticas, a história que mais tocava os corações era sempre a mesma: o resgate do potro branco que havia mudado tantas vidas. Maria Clara e Estrela do Vale fizeram uma apresentação especial, demonstrando como o vínculo entre humanos e animais podia transcender qualquer barreira. O potro, agora um espécime magnífico, executava movimentos complexos respondendo apenas a sussurros e toques suaves da menina. Luna também participou da demonstração, mostrando como havia aprendido a se movimentar com confiança usando sinais sonoros e táteis desenvolvidos no centro.
Seu progresso era uma prova viva de que a deficiência não precisava ser uma limitação quando havia amor e dedicação envolvidos. Antônio Monteiro, ao fazer seu discurso de encerramento, não conseguiu conter a emoção. Há um ano, eu era um homem que media o valor das coisas pelo seu preço de mercado. Hoje, aprendi que os maiores tesouros são aqueles que não podem ser comprados. A compaixão, a sabedoria antiga destas montanhas e a pureza do amor entre uma criança e um animal ferido. Ricardo, que estava ao lado do pai, acrescentou suas próprias palavras. E aprendi que às vezes precisamos nos perder completamente para encontrar nosso verdadeiro caminho. Cada animal que chega aqui não é apenas um paciente. É um professor que nos ajuda a ser pessoas melhores. Dona Teodora, observando tudo com seus olhos sábios, sentiu uma profunda gratidão. Seu pequeno caderno de receitas antigas havia se transformado em um manual completo de tratamentos naturais, agora usado por veterinários em toda a região. Mais importante ainda, o conhecimento tradicional de sua família continuaria vivo, não apenas através de Maria Clara, mas de todos que haviam se envolvido no projeto. No final da celebração, enquanto o sol se punha pintando o céu com cores extraordinárias, Maria Clara conduziu Estrela do Vale até o alto de uma colina próxima. Dali, podiam ver todo o centro, os novos estábulos, os pastos verdejantes e os caminhos adaptados para animais com diferentes necessidades. Do alto da colina, Maria Clara podia ver os últimos visitantes partindo depois da celebração. As luzes começavam a se acender no centro de recuperação, criando um cenário acolhedor contra o céu do entardecer. Estrela do Vale permanecia ao seu lado, sua presença tão natural quanto o próprio ar das montanhas. Sabia que faz exatamente 3 semanas hoje? Ela murmurou para o potro, acariciando seu pescoço. 3 semanas desde que Luna chegou, assim como foram 3 semanas para você recuperar completamente sua visão. Dona Teodora subiu a colina para se juntar à neta, trazendo consigo o antigo caderno de família, agora acompanhado por vários volumes novos que documentavam todos os tratamentos e descobertas feitos no centro. Sabe, pequena, ela disse, sentando-se ao lado de Maria Clara, quando sua mãe partiu para a cidade grande, deixando você aos meus cuidados, eu me preocupei se conseguiria criar você adequadamente sozinha. Agora vejo que não estava sozinha. Tinha toda a sabedoria das montanhas para me ajudar. Maria Clara abraçou a avó, sentindo o cheiro familiar de ervas que sempre a acompanhava. E agora temos uma família ainda maior, não é, vovó? Com todos que trabalham no centro, os animais, até mesmo o senhor Monteiro e Ricardo. Posso me juntar a vocês? Ele perguntou respeitosamente. É o poder da compaixão, respondeu Dona Teodora. Quando Maria Clara escolheu salvar Estrela do Vale, mesmo depois de ver sua crueldade, ela plantou uma semente de transformação, e como todas as sementes bem cuidadas, esta também floresceu. O Dr. Pedro, que subia a colina com alguns documentos nas mãos, ouviu as últimas palavras. E que florescimento! Ele exclamou animadamente. Acabei de receber a confirmação. Nossa técnica de reabilitação para cavalos cegos será publicada em uma revista veterinária internacional. O conhecimento tradicional das montanhas vai ajudar animais no mundo todo. Maria Clara sorriu, lembrando-se do momento em que havia gritado para impedir que machucassem o potro. Parecia ter acontecido em outra vida, embora fizesse apenas alguns meses. Estrela do Vale cutucou seu ombro gentilmente, como sempre fazia quando a sentia pensativa. Antônio Monteiro, que também havia subido a colina para apreciar o pôr-do-sol, ouviu as palavras da menina. Todos nós precisávamos, ele comentou. Eu precisava aprender que há coisas mais importantes que dinheiro e prestígio.
Ricardo precisava encontrar seu próprio caminho de cura. E estas montanhas precisavam de um lugar onde sua sabedoria antiga pudesse se encontrar com o conhecimento moderno. Miguel, o último a se juntar ao grupo, trazia consigo uma notícia animadora. Mais 3 famílias chegaram com seus animais. Uma égua com problemas de locomoção, um pônei parcialmente surdo e um cavalo que perdeu a visão de um olho em um acidente. O sol finalmente se pôs por completo, mas o céu continuava pintado com cores extraordinárias. No centro abaixo, as luzes criavam um padrão acolhedor que parecia refletir as estrelas que começavam a aparecer no céu. Estrela do Vale, o potro branco que havia iniciado toda aquela jornada, ergueu a cabeça e relinchou para a noite que chegava. Luna, lá embaixo, respondeu ao chamado de seu amigo. Era um diálogo que transcendia a visão, o som, até mesmo as palavras. Era a linguagem pura do amor e da gratidão. Maria Clara abraçou o pescoço de Estrela do Vale uma última vez antes de começarem a descida. No horizonte, as primeiras estrelas brilhavam como promessas de que muitas outras histórias de cura e transformação ainda estavam por vir naquelas montanhas sagradas.